Aqui, para quem não conhece, o pastor Sidson, sua esposa é a pastora Kênia. O pastor Sidson é o fundador da Missão Cristã Internacional. E a Missão Cristã Internacional, para quem não sabe, em 26 anos, nasceu aqui em Portugal, com a inspiração desse casal de missionários que vieram para cá. E hoje, graças a Deus, já é tudo o que você viu aqui no vídeo, né? Deus tem abençoado a unção que eles colocaram na vida desse casal. E eu, graças a Deus, não sou nada bobo. Cheguei depois, já as pedras maiores já tinham sido tiradas. Então, estamos aí. Este ano faz 24 anos que nós estamos andando juntos. E ele é o nosso pastor, é o pastor dessa igreja também. E que você sinta nesta manhã com seu coração aberto para receber da parte dele uma palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Arlindo. Pastor Arlindo é um amigo já mesmo de muitos anos, como ele disse. E a gente tem até muita identificação ministerial e temos uma boa amizade. E que bom ver a igreja abençoada. Cada vez que eu venho aqui há coisas novas, o louvor está cada vez melhor. Quem concorda que está cada vez melhor? Coisas novas, abençoadoras, que bom. Graças a Deus. Tem aqui também uma família que faz parte lá da M6 Sintra, que está aqui conosco também, o Jorge, a Fátima, aqui a Catarina, essa família abençoada, são obreiros também. Mas é isso, queridos irmãos, que bom poder estar com vocês, que bom mesmo. E graças a Deus pela equipe aqui ministerial desta igreja. O pastor Carlito Paes costuma dizer assim: ninguém faz nada grande sozinho, e se faz sozinho é porque não é grande. E realmente o pastor Arlindo também, a pastora Eliane, estão muito bem aqui acompanhados com os obreiros, com a equipe ministerial aqui, que trabalha juntamente aqui na frente desta obra. Muito bem, queridos irmãos, hoje eu quero pregar em cima do Salmo 20. Eu vou pregar sobre o Salmo 20, e toda a pregação será em cima do Salmo 20. O tema da mensagem é oração por vitória na batalha, é isso mesmo, oração por vitória na batalha, mas toda a pregação, ela está baseada no Salmo 20. Portanto, vamos fazer uma leitura de todo o Salmo 20. Amém, amém? O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Quem pode dizer amém pela palavra? Coloque sua mão no seu peito. Deixa eu dizer uma coisa. Coloque sua mão no seu peito, feche seus olhos. Eu quero lembrar você de que a chave do seu coração, ela está do lado de dentro. Ninguém tem poder para arrombar o seu coração, a porta do seu coração, porque a porta do seu coração tem uma chave pelo lado de dentro. Então feche seus olhos e fala: Deus, eu abro a porta do meu coração, do lado de dentro. Deus, eu tenho essa autoridade, eu abro meu coração para receber a tua mensagem, a palavra, a instrução que vem pelo teu Espírito Santo. Deus, abençoa-nos, ó Deus, com a tua santa e doce e poderosa palavra nesta manhã, abençoando todas as pessoas que aqui estão presentes, ó Deus, aquelas que estão a assistir, ó Deus, de outra maneira, Pai Deus, em outro momento, esta mensagem que possam ser igualmente abençoadas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, para nós entendermos os Salmos, é importante que entendamos o contexto em que ele foi escrito. Este é um salmo davídico. Davi, ele escreveu, ele compôs esse salmo, e também pode ser que uma parte desta composição tenha sido influenciada pelo próprio momento
que esse salmo se refere. Esse salmo era um salmo que era muitas vezes usado em Israel, quando o rei Davi ia para a frente da batalha, e havia aquela cerimônia que acontecia antes que o rei saísse com as suas tropas, havia ali uma cerimônia. Normalmente, todos os povos faziam isso, né? É tipo um tempo ali de preparação e tudo. E é igual um time de futebol, né? Um clube de futebol, antes de entrar ali nas linhas ali do relvado, eles ali fazem alguma coisa juntos e dão as mãos, alguma coisa e tal. E então em Israel, eles se reuniam e era um momento muito, muito importante, que poderia ter alguma tensão, dependendo da batalha para a qual o rei iria. Poderia haver alguma tensão, algum constrangimento. E ali era um momento em que as tropas estavam... Tenta imaginar, você foi convocado para sair com o rei. Você é um soldado ali do exército de Israel. E você vai acompanhar o rei Davi. Mas ali estão ali as pessoas que você ama, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus familiares. E há um momento então que eles vão fazer algo espiritual. Eles vão orar. E esse Salmo 20, ele era dedicado a este momento de oração para envio do rei para a batalha. Então, quando você lê esse Salmo na perspectiva que ele foi escrito e na perspectiva que ele era recitado, então você tem uma compreensão melhor do Salmo, assim como acontece com os outros Salmos. Então vamos ver versículo por versículo. Eu quero que nós possamos mesmo percorrer versículo por versículo do Salmo 20. O primeiro versículo, então, vamos nos deter um pouquinho nele. O Senhor, pode colocar, por favor, o primeiro verso, Salmo 21, é possível? Se projetar fica mais tranquilo. O Senhor te responda no dia da tribulação. Primeira parte do texto. O Senhor te responda no dia da tribulação. Calma aí. Eles vão agora enviar o rei para uma batalha e já começa falando de tribulação. Obviamente, irmãos, não há guerra que não haja tribulação. Tribulação são dificuldades, constrangimentos, problemas. Toda guerra tem. Toda guerra, praticamente, há perdas, há tristezas, há momentos de frustrações, de desilusões. Então, o Senhor te responda. Ele já estava antecipado. Porque Davi escreveu este salmo, e como eu disse, uma parte possivelmente foi composta nesses momentos de enviar para a guerra, e depois foi oficializado esse salmo para ser usado neste momento. Agora tenta imaginar, em alguns momentos o salmo, ele é o povo que está a orar por Davi. Mas haverá momento em que é o próprio Davi que vai responder à oração do povo. Então, nesse primeiro momento, o povo fala assim, olha, no momento que você tiver dificuldade na guerra, olha, o Senhor te responda no dia da tribulação. E ao trazer esse salmo para vocês, eu não quero que nós fiquemos apenas lá séculos atrás, ou milhares de anos atrás, estamos a falar de quase 3.000 anos atrás. Eu não quero que nós fiquemos ali parados há 3.000 anos atrás, quando isso acontecia. Eu quero que nós entendamos uma coisa hoje. É um salmo que ele fala de orações e súplicas para um tempo de batalha. E eu quero trazer esse salmo para nós. Porque pode ser que você não, mas eu de vez em quando eu vou para a guerra. Eu de vez em quando eu vou para uma batalha. De vez em quando há batalhas na minha vida. Quem não as tem? Quem não as tem? Tem alguém que não tem? Então é o seguinte, e também eu vou fazer uma ligação aqui ainda. A Bíblia diz que nós, no Novo Testamento, eu e você, fomos feitos reis e sacerdotes. Quem é rei aqui? Nós somos reis e sacerdotes. E a gente sai para a batalha. Você sabia quem lidera grupo de vida aqui? Você está indo para a batalha. Quem aqui vai para o evangelismo? Vai para uma batalha. Quem vai para o seu trabalho, às vezes, no dia a dia? Amanhã, segunda-feira, começa. É uma batalha. Quem aqui tem um problema para resolver de saúde? Vai para o hospital. Tem uma batalha. Então é o seguinte, esse texto, se nós o entendermos bem, nós vamos poder aplicá-lo realmente também no dia a dia das nossas batalhas. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Eu não vou voltar muito para o dia de hoje, só de vez em quando. Mas enquanto eu falo da época de Davi, o que eles faziam, eu gostaria que você aplicasse a sua própria vida. Os irmãos entenderam? Aplica a sua própria vida enquanto eu falo. Então essa primeira parte aí, o Senhor te responda no dia da tribulação. Sabe, quando
nós estamos a passar por uma tribulação, o que nós mais esperamos é a resposta de Deus. Sim ou não? Só que às vezes a resposta de Deus não vem no dia que a gente espera, não vem na semana que a gente espera, e aquilo vai gerando uma aflição, uma ansiedade, uma angústia, e para aqueles que são sanguíneos, tentam dar a resposta de Deus, porque Ele demorou. Não conseguem esperar, alguns ansiosos, alguns que não são guiados pelo Espírito Santo, mas Davi diz, mas Davi estava ali a receber esta oração do povo. O Senhor te responda no dia da tribulação. E eu quero declarar para vocês também, em dias de batalha, em dias de tribulação, que o Senhor possa te responder rapidamente, que a sua vida seja abençoada, em nome de Jesus. Segunda parte do verso 1. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Uau! Poderiam simplesmente ter dito assim, o nome de Deus te eleve em segurança. Por que colocar Jacó aí no meio? E ao invés de colocar Jacó, por que não colocaram o Deus da nossa nação? Porque era uma guerra pela nação toda. Então, por que eles não oraram assim? O Deus de toda a nação de Israel te guarde, ó rei Davi. Não, eles oraram assim, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, te guarde, Davi. Por que Jacó? Jacó, ao colocar o nome de Jacó aqui nesse salmo, está a trazer algo para o nível da pessoalidade, um nível pessoal. Porque muitas vezes, eu acho que isso é importante também, muitas vezes que a gente vai orar, a gente fala assim, Deus abençoa a tua igreja, mas a igreja é muito grande. A gente pode ir trazendo algo para um nível mais pessoal. Tipo assim, Deus abençoa a irmã Maria como o Senhor tem abençoado o pastor Arlindo. Eu vi que o pastor Arlindo passou por uma dificuldade. Assim como o Senhor abençoou o pastor Arlindo, abençoa a irmã Maria. Sabe, muitas vezes, para a nossa fé crescer, é bom a gente também trazer algo, isso para o nível pessoal. Eles não falaram, olha, o nome de Deus te guarde. O nome de Deus da nação te guarde. Falaram, o Deus que guardou Jacó te guarde. Então o povo lembraria, e o rei Davi se lembraria, de que Jacó passou por muitas angústias, por muitas tribulações, mas o Senhor respondeu a todas, e o Senhor guardou Jacó. Sim ou não? Dá uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus. Mas quando nós trazemos para aquilo para o nível pessoal, eu vou falar aqui, talvez vocês não tenham muita questão com isso, que eu vou dizer aqui agora, mas eu faço questão de falar porque há pessoas que têm. Sabe que alguns irmãos da igreja, que são novos convertidos, outros que já estão há algum tempo na igreja, mas ainda têm problema com isso. Algumas pessoas a gente fala assim, irmã, você está com esse problema, por que você não tirou um tempo para falar com Deus, para trazer Deus para essa situação? E a irmã diz assim, já aconteceu comigo, algumas pessoas já falaram isso comigo. Pastor, Deus tem tanta coisa mais importante para resolver. Tipo assim, imagina só, a irmã está com um problema lá, na cabeça dela o problema é pequeno, e o mundo é tão grande, e o problema dela é tão pequeno em relação ao mundo, eu não sei, eu estou a falar porque algumas pessoas pensam isso, mas deixa eu deixar aqui bem claro para você. O mundo hoje tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E vamos supor que de um momento para o outro, 4 bilhões, a metade das pessoas do mundo, resolvessem orar ao mesmo tempo. Tenta imaginar a cena. 4 bilhões de pessoas, cada uma no seu carro, outra no seu escritório, outra na sua cama. As 4 bilhões de pessoas param ao mesmo tempo para orar. Quantas que Deus conseguiria ouvir ao mesmo tempo? Uau! Mas quantas Deus conseguiria parar para olhar nos olhos e ouvir pessoalmente? A nossa mente humana não alcança isso. Como Deus pode, ao mesmo tempo, dar atenção completa a cada pessoa no universo de 4 bilhões de pessoas? Mas aí que está, isso extrapola a nossa limitação humana. Mas Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele consegue fazer isso. E hoje a tecnologia até nos ajuda a pensar como que Deus pode fazer isso. E antigamente as pessoas simplesmente acreditavam, né, que Deus conseguiria fazer. E amém, a gente também continua acreditando. Mas hoje a tecnologia até nos ajuda a nos aproximarmos um pouco disso. Por exemplo, os algoritmos, sabe que a tecnologia foi desenvolvendo. Hoje a gente usa, por exemplo, as redes sociais. O que o algoritmo faz? Eu vou dar até um exemplo aqui. A minha esposa, a pastora Kênia, ela
Quase todas as vezes que ela entra nas redes sociais, ou ela vê coisa da igreja, ou ela vê coisa, ou ela começa a procurar cãezinhos. Ela gosta de ver cãezinhos, animaizinhos. Aí o que acontece? O algoritmo é uma coisa... Eu não vou explicar aqui tecnicamente o que é algoritmo, mas só fique com essa palavra na cabeça. O algoritmo, o que ele faz? O algoritmo, ou seja, é um sistema que é o seguinte, ele identifica que a Kênia Novaes, ela tem procurado nas redes sociais cãezinhos. Então, ela saiu da rede. Quando ela volta na rede, o algoritmo fala assim, olha, gente, fala lá para tu. Está engraçado isso aqui, né? O algoritmo avisa todo o sistema lá, aquela senhora que gosta de cãezinhos entrou na rede. Então, manda cãezinhos para ela. Aí começa a mandar foto, vídeo, tal. E ela abre e fala assim, como é que ele sabia que eu queria ver isso aqui tudo? O algoritmo lidou com ela individual, como uma pessoa. Aí eu entrei. Já é outra coisa, você entrou, é outra coisa. Agora imagine, o algoritmo lida com quantas bilhões de pessoas que não estão nas redes sociais. Irmãos, só que o algoritmo, deixa eu dizer, é uma inteligência artificial feita pelo ser humano que é limitado. Se o ser humano que é limitado conseguiu fazer uma tecnologia que individualiza o tratamento com as pessoas, imagina o Deus que fez o ser humano. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor, Ele te ouve. Ele te ouve, Ele te escuta pessoalmente. Então, quando você fechar os seus olhos, se estiver no seu quarto, fechar os seus olhos, ou no carro, você sabe que Deus está dando atenção. É como se Ele dissesse assim, agora eu sou só seu. Uau! Isto é o que o nosso Deus faz. Versículo 2. E continua o povo a orar e abençoar o rei. O que o povo está a fazer, irmãos? O povo está a abençoar o rei para enviá-lo à batalha. Oração pelo dia da batalha. Olha, do seu santuário ele te envia socorro. O povo está dizendo assim, no dia que você tiver tribulação na guerra, ó rei, que o Senhor do seu santuário te envie socorro. E desde Sião te sustenha. O povo tinha a questão do santuário muito a sério, né? No caso, o tabernáculo de Davi, o lugar onde eles oravam. Então eles acreditavam que do santuário, do lugar da presença de Deus, Ele te envia socorro, e desde Sião, né, o lugar do governo, o lugar da autoridade, Deus te sustenha. Sabe, irmãos, o povo estava a falar para Davi, que a sua confiança, Davi, seja de um socorro que saia da presença de Deus, do santuário e de Sião. Porque muitas vezes, quando eu e você estamos na batalha, nós esperamos a ajuda de toda a gente, mas às vezes não esperamos a ajuda do santuário, da presença de Deus. Às vezes a gente fica pensando, meu pai podia me ajudar, meu pai tem dinheiro. E o meu avô não está fazendo nada com dinheiro, por que meu avô está com aquele dinheiro lá na conta? Meu avô não gasta dinheiro, nem em restaurante ele vai. E eu estou precisando de pagar uma conta e meu avô está segurando o dinheiro. Alguns riram aí porque está acontecendo isso, aleluia. Aí você fala assim, não, aquele irmão da igreja, viu aquele irmão da igreja? Olha, aquele irmão podia ajudar essa situação. Ou você fala assim, poxa, aquele médico nem me deu atenção, era aquele médico que podia me ajudar, ele nem quer me atender, o médico nem me responde a chamada, e tal. E aqui é interessante que é muito clara a oração do povo, porque Davi poderia estar à espera de socorro, de ajuda de outra parte. E eles disseram assim, que do santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Só que o seguinte, aqui há um detalhe importante. Eu e você agora, vamos trazer aqui para a nossa realidade do agora. Quando nós oramos pelo socorro de Deus, fala a verdade, quem aqui de vez em quando tem orado pelo socorro de Deus, intervenção divina? Mas quando a gente ora pelo socorro de Deus, muitas vezes a gente fica à espera de um socorro que seja muito espalhafatoso, fantástico, mirabolante. E eu vou confessar para os irmãos que eu já orei, a situação era tão complicada que a resposta que eu esperava de Deus, o socorro que eu esperava de Deus era mirabolante. Tipo assim, vai ter que vir um anjo aqui, tipo, batendo as asas, né? Ou senão, igual nós cantamos na música, né? Ou vai ter que aparecer um fogo no arbusto aqui, mas vai ter que vir uma resposta de Deus. Mas você sabia que o nosso Deus é habilidoso em enviar socorro em forma humana, porque Deus gosta de disfarçar a sua intervenção em circunstâncias naturais.
Preste atenção nisso. Muitas vezes você pensa assim, onde está Deus? E Deus estava numa pessoa. A própria Bíblia diz que algumas pessoas, sem saberem, hospedaram anjos em suas casas. A Bíblia diz, sem saberem. Porque Deus, de alguma maneira, Deus não gosta de aparecer muito. O socorro de Deus, ele vem, por exemplo, vou dar um exemplo. Você ora, Deus, eu estou precisando de tal coisa, e você ora uma semana. Aí um vizinho, você encontra com um vizinho na rua, e o vizinho fala, e ele fala, não, eu conheço uma pessoa na Câmara, eu vou resolver isso para você. Aí você fala assim, ó Deus, ó, o Senhor não resolveu, o meu vizinho vai resolver para mim. Mas é que você que não entendeu. O vizinho foi enviado por Deus, mas tem gente que ora esperando que seja o próprio Deus, então ele não vai ver Deus no vizinho. Ele não vai ver Deus na professora da escola, ele não vai ver Deus no patrão, no colega, no amigo, numa pregação da igreja, porque ele está à espera de um meio espalhafatoso. Há até uma história engraçada, que é um rapaz, que ele resolveu, um rapaz, pai de família, resolveu pegar um barquinho e ir para alto mar e inventou de pescar. Só sei que é o seguinte, o mar levou o barquinho lá para frente. E para piorar, veio uma tempestade, encheu o barquinho de água e o barquinho dele começou a afundar ele sozinho, lá no alto mar. Mas enquanto o barquinho afundava, ele orou. Ele era um crente poderoso, reteté, MCI Santarém. E ele começou a orar, e enquanto ele orava, Deus deu uma palavra muito clara para ele. Você não vai morrer aqui. Ele falou, Deus, eu vou deixar a esposa, eu vou deixar filhos pequenos. Deus disse, você não vai morrer aqui, eu vou te enviar socorro. E o barquinho se afundou, ele ficou a boiar, e passou por ali um barco. E o cara do barco lá com aquele megafone, né, falou assim, olha, vamos te enviar um barco. Tá? E ele falou assim, não, precisa não, Deus já prometeu que vai me socorrer. Aí o barquinho veio, ele falou, não, você está atrapalhando o negócio de Deus aqui. O bote vinha se buscar, ele falou, não quer não, Deus disse que vai me socorrer, eu tenho uma palavra dele na minha vida. Aí o barco foi embora, aí depois, uns 5 minutos, ele boiando, já, Deus, manda um socorro, o Senhor prometeu. E veio um helicóptero. O cara manda um cabo de aço. Ele, não, obrigado, Deus já prometeu que Ele vai me socorrer, eu tenho uma palavra de Deus na minha vida. O cara do helicóptero foi embora. Rapaz, morre, chega no céu nervoso, falando com Deus, falando assim, Deus, estou chateado com o Senhor. O Senhor me deu uma palavra, o Senhor me prometeu que iria me socorrer. Aí o que Deus falou para ele? Aí eu te socorri. Mas eu mandei o barco, mandei o helicóptero. Você pode falar assim, essa história é... Olha, às vezes a gente tem que contar a história assim para você entender. Deus está a responder as suas orações de tantas maneiras e você pensa que não é Ele. Vou contar uma outra história. A gente às vezes não atribui a Deus as coisas. Sabe que às vezes eu oro por alguma coisa? Vou dar um exemplo. Eu oro por algum motivo. E no mesmo momento vem um pensamento na minha mente. Eu falo, o que esse pensamento está vindo? Agora hoje eu estou mais esperto. Se eu oro e vem um pensamento do nada na minha mente, aquele pensamento tem a ver já com a resposta de Deus. Olha, há um rapazinho que ele resolveu ir por um atalho, cortar um caminho, e ele, ao invés de ir pela estrada normal, ele foi andando pelo campo aberto. E tinha um trilho que passava o comboio. E ele foi andando, foi correndo, só que tinha uma corda solta perto do trilho, só assim que quando ele pisou, e ele viu e virou, quando ele vira aqui, a corda roda e ele fica preso na corda em cima do trilho. E ele tenta tirar a corda e começa a ouvir o barulho do comboio que ia passar. E o comboio, à vista que tem algo à frente, o comboio começa a apitar. E o rapaz começa desesperado a tentar tirar a corda das pernas, porque ele está com o corpo todinho deitado sobre o trilho. E ele, Deus, me salva, me salva. E o comboio se aproxima. Quando ele vê que ele fala, Deus, eu não consigo tirar essa corda, é impossível, eu vou morrer. Se o Senhor não me salvar, eu vou morrer. Aí quando o comboio está chegando, ele faz oração. Deus, um rapazinho de 20 e poucos anos. Deus, se o Senhor fizer um milagre e essa corda se soltar, eu vou te servir, eu vou ser missionário, eu vou te servir para o resto da vida. Naquele momento, ele faz assim, quando a corda se solta, ele pura e fala, Deus, eu não preciso de ajuda, eu consegui. Obrigado, Deus, eu não preciso.
Ele foi justo? A gente faz isso com oferta. Deus, se o Senhor me salvar dessa situação, eu vou te fazer um voto. Eu vou te dar uma oferta na tua casa. No domingo eu vou lá entregar, se o Senhor resolver essa situação na minha vida. Aí Deus resolve, fala, não precisa mais não, Deus, já resolvi. Se nós não vermos Deus por detrás das situações, nós vamos deixar de desfrutar da glória e do melhor dele. Quem pode dizer amém? Versículo 3. Lembre-se, olha o que o povo está a orar pelo rei Davi. Deus, lembre-se de... na verdade, como eu disse, isso aqui é uma oração, mas ao mesmo tempo era o recitar. O que é o recitar? Deixa eu explicar aqui. Por exemplo, aqui está o obreiro Pedro Menino, né? Aí, digamos que ele é o rei Davi. O povo está ao mesmo tempo a orar e a dizer palavras a ele. Então, isso aqui, ó. Lembre-se, que Deus lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Porque você vai para a guerra, você vai passar um momento difícil. Mas que Deus se lembre de todas as tuas ofertas de manjares e de todos os teus holocaustos. Interessante que a oferta de manjares, era uma oferta voluntária. Não era obrigatória, era voluntária. E era uma oferta de serviço. O significado de manjares era uma oferta de serviço. A oferta de holocausto aí já tinha a ver com o pecado. É interessante que o povo menciona essas duas ofertas. Em outras palavras, Davi, tudo aquilo que você fez para Deus voluntariamente, e tudo aquilo que você fez em obediência ao mandato dele, que no dia da tribulação, que Deus possa levar isso em consideração. Sabem, queridos irmãos, nós temos que entender o seguinte, Deus, ele olha sim para a oferta. Deus olha. Claro, nós estamos a falar aqui da velha aliança, do Velho Testamento, oferta de manjares, oferta de holocausto, que nós nem temos isto hoje. Mas eu tenho entendido que Deus olha sim para a oferta. Não é no sentido, entenda bem, não é no sentido de troca e não é no sentido de salvação, jamais. Porque nenhuma das nossas obras são dignas o suficiente para que Deus nos salve. Nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Isso é automático. Depois, por exemplo, na Bíblia, a história de um homem, que a Bíblia diz assim, ó, que Deus resolveu salvá-lo porque viu as esmolas que ele dava. Aí você fala assim, pastor, isso é Velho Testamento, isso é Velha Aliança. Não é não, irmãos, é Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Deus viu uma pessoa que dava esmolas e por isso resolveu enviar um apóstolo para salvá-la. Aí você fala assim, mas o que tem a ver esmola com a salvação? Entenda bem, ele não foi salvo por dar esmola. Fique bem claro, ele não foi salvo por dar esmola. Mas ele chamou a atenção de Deus por dar esmola. Por quê? O ato dele dar a esmola expressava um temor que havia em seu coração, um temor a Deus. Então, muitas pessoas que estão no mundo hoje, que não estão numa igreja, que não aceitaram Jesus ainda, muitas pessoas têm o temor de Deus, e o que elas fazem é baseado num temor de Deus. Então, esse temor de Deus, para mim, é uma ponte para a salvação dessas pessoas. Sabem, queridos irmãos? Então, o povo aqui está fazendo menção, olha, que Deus se lembre das coisas boas que você fez, Davi, no momento de dificuldade. Então, eu acredito, irmãos, que nós não compramos o socorro de Deus de maneira nenhuma, mas eu não duvido que Deus, quando olha para as pessoas, e Deus vê o coração, o temor que aquela pessoa tem, o valor que aquela pessoa dá a Deus e as coisas de Deus. Quem pode dizer amém? Versículo 4. E o povo continua falando com Davi. Conceda-te segundo o teu coração. Essa é a primeira parte, vou parar aqui. Conceda-te segundo o teu coração. Isso é um pouco perigoso, não é? Mas eu vou explicar por que eles poderiam orar dessa maneira. Mas eu tenho muita dificuldade de orar sobre o coração das pessoas. Porque a própria Bíblia, Jeremias, diz que enganoso é o coração do homem. Imagina só se uma pessoa vem aqui para mim, um rapaz vem aqui para mim e fala assim, eu sou pastor, o rapaz vem aqui para mim e fala, pastor, eu estou com desejo aí no coração de fazer umas coisas, mas não posso te falar não. Eu falo assim, irmão, faz segundo o teu coração. Segue o teu coração. O mundo fala assim, segue o teu coração. Só que Jeremias diz, enganoso é o coração do homem. Uau! E a gente tem dado conselho para as pessoas, segue o teu coração. A irmã quer separar, só que ela não fala que é isso. Pastor, estou pensando numa coisa. Ele fala, segue o teu coração. Uma pessoa quer fazer uma besteira.
quer assaltar um banco, você fala, segue o teu coração. Seguir o coração é muito perigoso. Mas por que o povo disse para Deus abençoar o que estava no coração de Davi? Porque o povo conhecia o rei que tinha. Olha, o povo conhecia o rei que tinha. E todas as intenções do rei eram para o bem do povo. E no Novo Testamento se diz, né, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o povo via que o coração de Davi estava ligado ao coração de Deus. Então é diferente. Quando você vê que alguém tem um coração ligado ao coração de Deus, você fala assim, que Deus possa abençoar os desejos do seu coração. Verso 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus propósitos ou os teus desígnios. Sabe, irmãos, o povo queria mesmo o bem para o rei. Agora para pensar um pouquinho. Por que o povo queria tanto bem para o rei? Também era interesse do povo, sim ou não? Porque se o rei fosse para a batalha e perdesse a batalha, quem queria perder? A nação, o povo. Então, olha que coisa, olha como que a unidade funciona. A unidade funciona assim, o rei vai para a batalha com as suas tropas, mas o povo está dizendo, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, nós queremos o melhor para vocês. Por quê? Porque nós queremos o melhor para nós. Então, nós queremos o melhor para vocês, porque o melhor de vocês vai ser o melhor para nós. Sabia que a igreja também é isso? A unidade da igreja funciona nesta base. Quando você ora pelas autoridades espirituais, pelos pastores, pelas pessoas que servem a casa, os líderes de grupo de vida, quando você ora por essas pessoas, você está a orar pelo bem da sua vida. Você sabe que quando um líder não está bem, aquilo influencia negativamente a igreja, o grupo de vida, o ministério, as pessoas. Então, se você quer que o seu grupo de vida esteja bem, o ministério esteja bem, a sua igreja esteja bem, ore pela sua liderança, porque a sua liderança estando bem, aonde você está a servir a Deus, aquilo vai ter a bênção do Senhor. Então, o povo sabia, olha, eu tenho que abençoar o rei, porque ao abençoar o rei, eu estou a abençoar a minha própria vida. Versículo 5. E olha o que o povo promete fazer. Isso já é... Aí já começa um tempo aí de oração profética, né? Davi, quando você voltar com a vitória, você não sabe o que nós vamos fazer, Davi. O que nós vamos fazer? Celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Deus. Uau, calma aí. Davi, quando você voltar da guerra com a vitória, nós vamos celebrar, nós vamos festejar. Irmãos, a igreja tem que celebrar vitórias. Amém, amém? A irmã trocou o frigorífico, festa no grupo de vida. O irmão conseguiu um emprego, festa no grupo de vida. Os grupos de vida que mais crescem, sem dúvida, os grupos de vida que mais crescem são os grupos de vida que mais festejam, mais celebram. Olha, celebre por tudo e por nada, mas celebre. O povo de Deus é um povo que foi feito para celebrar. Aí o povo diz assim, profeticamente, olha, você vai vencer a batalha e quando você voltar com a vitória, celebraremos. Mas calma aí, Davi. Se você voltar muito orgulhoso, muito soberbo, muito arrogante, porque você venceu a batalha, lembre-se de uma coisa, nós celebraremos com júbilo a tua vitória, mas em nome do nosso Deus que te deu a vitória, nós hastearemos pendões. O que são os pendões? São os estandartes e as bandeiras. Sabem que o povo de Israel, eles gostam muito de simbolismos, gostavam muito de simbolismo, ainda gostam, mas naquela época era mais ainda. Ora, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Os pendões são as bandeiras. As bandeiras com os símbolos das tribos, das 12 tribos, os estandartes. Então, eles fariam uma festa celebrando, comemorando a vitória de Israel na batalha. Graças a Deus e graças ao rei Davi. E satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o povo orava já com fé. Davi vai vencer. Nós estamos abençoando, nós estamos enviando, mas ele vai vencer, ele vai voltar e nós estamos na expectativa de festejar com ele. Agora o versículo 6, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o versículo 6 é a parte em que Davi responde ali naquele momento do recitar do Salmo e na oração. Davi, como se Davi dissesse assim, agora eu sei, depois de ter aquele envio do povo, aquela oração do povo, Davi diz assim, agora eu sei. Tipo assim, você sabe, tenta imaginar a apreensão do rei antes de ir para a batalha.
tá nervoso, está ansioso. Aí o povo vem e fala, vai dar certo, Deus vai te socorrer, Deus vai levantar socorro do seu santuário, e você vai vencer, e quando você vai vencer, você vai voltar e nós vamos celebrar, nós vamos festejar, aleluia. Aí o rei Davi, a fé dele cresce. Sabia que quando a gente faz isso, a nossa fé cresce? Vocês se lembram daquela história do voo dos gansos em V? Quem já viu essa história, lembra? Os gansos voam em V, ou seja, tem um que vai à frente, aí dois aqui atrás e vai fazendo tipo um V, né? Uma seta. E o que acontece? O que vai à frente é o que se desgasta mais, porque ele tem que romper a barreira, né? Ali do ar, né? Ou seja, o que mais se desgasta é o ganso que vai à frente, depois os outros dois aqui, e depois os outros já pegam menos resistência do ar. Depois você pode pesquisar isso, você vai ver que isso é a natureza, é a perfeição de Deus na natureza. Então é o seguinte, como aquele primeiro, ele tem que se esforçar muito, e então os gansos, eles começam a... Esqueci como é que fala grasnar. Muito bem, obrigado. Aí começa a grasnar. E o que significa o grasnar? Isso é estudo mesmo. Diz que esse grasnar dos gansos que vão atrás é motivando o que está à frente, que está a exercer o maior esforço, para que ele não desista, para que ele não desanime. Então, eles voam em V e os de trás todos a grasnar. E de outras palavras, vai, você consegue, estamos juntos, estamos atrás. Aí, quando passa um tempo, ele vai lá para trás, e um daqueles de trás vai lá para frente. Eles vão trocando de lugar. Interessante, então, que na própria natureza mostra que é importante alguém que está fazendo algum trabalho, que ele seja o quê? Incentivado. Tenha palavras de afirmação, tenha motivação. Por isso que você vai em algumas igrejas, o pastor está a pregar e você vê alguém levantando, que é as igrejas africanas lá nos Estados Unidos, de igrejas lá, o pastor está a pregar e alguém levanta e fala, é isso mesmo! Aí o pastor está pregando e o outro lá, aleluia! Tá. Aquilo é como se estivesse a grasnar para motivar o que está ali à frente. Sabe, irmãos? Então Davi ficou tão motivado, olha o verso 6. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Quem era ungido? Olha, você sabe que muitas vezes no Velho Testamento, quando a gente pega a expressão ungido, muitas vezes a gente procura saber se a expressão está relacionada a ungido de Deus, o Cristo, né? Jesus, o Messias, se é uma profecia messiânica. Mas antes da gente ver se é uma profecia ou messiânica, vamos ver o significado mesmo literal, histórico do que estava a se passar aqui. Em primeira mão, não se fala aqui do ungido Jesus. Por quê? Para o contexto, estava a falar do ungido que era o rei, porque o rei era considerado um ungido. Prova disto. Lembra quando Saul começou a perseguir o rei Davi, que não era rei ainda? Saul começou a persegui-lo, e uma vez Davi tinha a oportunidade de matar Saul. Então, os valentes de Davi disseram, você pode matar Saul. O que Davi respondeu? Longe de mim tocar no ungido. Então, o rei era considerado ungido. Então, Davi está a falar de si mesmo, está a falar na terceira pessoa, mas está a falar de si mesmo. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Olha, a fé de Davi se eleva. Olha, Deus não vai responder só do santuário aqui de Sião. Deus vai responder do seu santo céu, do lugar da sua santa presença e com a sua destra de poder. É como se Davi imaginasse o seguinte, no dia da batalha em que eu tiver uma tribulação, Deus vai me responder do alto céu com o seu braço poderoso e vai destruir os exércitos inimigos. Dê uma salva de palmas ao Senhor, que do santo céu, Deus tem poder com a sua destra poderosa e quebra os seus inimigos. Irmão, se você orar com esta... Você sabe que eu gosto de orar e imaginar. Eu tenho facilidade para isso. Eu oro e imagino o que está acontecendo no mundo espiritual quando eu faço batalha espiritual. Isso é muito bom. Por quê? Isso amplifica a sua fé e a sua confiança. Davi está dizendo aqui, que do seu santo céu, com uma vitoriosa força da sua destra. Tenta imaginar, olha, você assiste filme da Marvel, você vê lá o Thor com o martelo, você vê lá aqueles heróis, quanto mais o seu Deus. Imagina você estar numa luta, numa dificuldade,
os inimigos espirituais. Você fala assim, Deus, dá um murro nesses demônios. Eu quero que no murro caia 5.000. Você, pá! Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus. Amém. Davi, então, estava confiante. Verso 7. Davi está prestes agora, está a acabar o salmo. Davi está prestes a sair para a guerra. E agora ele vai sair para a guerra baseado, a sua fé vai estar sustentada pelo motivo, pela razão certa. Porque todo exército que vai sair, ele confia em quê? Nos seus armamentos, no seu material, do seu equipamento de guerra. É normal. Naquela época, quais eram os equipamentos de guerra principais que poderiam dizer esse exército vai ganhar ou vai perder? É a quantidade de cavalos que eles tinham e a quantidade de carros. Os carros daquela época eram tipo aquelas bigas lá do faraó. Os carros eram tipo conduzidos por cavalos, mas eles não guerreavam só com os carros, eles guerreavam com carros e também com cavalos individuais. Então, Davi está dizendo assim, olha, muitos exércitos, eles entram numa batalha confiados, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas no momento do final daquela oração, daquele recitar, daquele salmo, Davi pronuncia. E aqui alguns estudiosos dizem que já é o povo e o Davi tudo dizendo ao mesmo tempo. Uns confiam em carros, outros na quantidade de cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Davi aprendeu isso logo na primeira grande batalha que ele teve. Lembra quando ele foi enfrentar Golias? Tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi sempre entendia, a minha arma principal, o meu armamento de guerra principal é o nome do Senhor. Dá uma salva de palmas a Jesus. Uns confiam em carro, outros em cavalos. Nos dias de hoje, alguns confiam numa poupança gorda. Aí a minha poupança vai, dá para eu manter aqui muita coisa. Olha, esse investimento que eu tenho, sabe, mas nos dias de hoje, principalmente, irmãos, ninguém pode confiar na instabilidade das riquezas. Na época do Novo Testamento, Paulo já dizia isso, para ninguém confiar nas instabilidades da riqueza. Nos dias de hoje, irmãos, piorar. Eu vi há pouco tempo agora, um jogador de futebol lá no Brasil colocou quase todo o dinheiro que ele tinha em criptomoedas, e era uma máfia. Ele perdeu todo o dinheiro dele. Perdeu mais de 6 milhões de reais. Ele perdeu quando ele descobriu que ele tinha sido enganado e já não tinha como repor o dinheiro. Há muitas pessoas que pensam assim, poxa, eu tenho ali um investimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou seja, eu estou tranquilo, mas principalmente nos dias de hoje, sabe, irmãos? Olha, entrando a inteligência artificial aí, alguns de vocês estão inteirados dessas novidades aí, crescentes da inteligência artificial, tantas coisas, tantas mudanças rápidas no nosso mundo. Irmãos, não tem como. Claro que a gente pode ter investimento, podemos ter recursos, poupança, isso é de Deus, amém? Amém? Mas o que não é de Deus é você colocar a sua confiança nessas coisas. Por exemplo, Davi tinha carros e cavalos para ir para a guerra? Tinha ou não tinha? Ou ele abria mão? Não, eu não preciso de carros e cavalos porque eu vou no nome do Senhor. Era isso? Não, se fosse assim, ele não usava pedra também. Ele falou assim, tu vens contra mim com espada e lança. Golias podia falar, mas tu vens contra mim com pedra. Davi tinha arma. A diferença era onde eu coloco a minha confiança. Não é na arma que eu tenho, é no sobrenatural de Deus. Então, Davi tinha carro e tinha cavalos, mas ele diz, eu não posso colocar minha confiança nisso porque isso é falho. Então, na sua vida pessoal, você pode ter, como eu disse, investimentos, você pode ter alguma segurança material, mas a sua confiança tem que estar em Deus, porque essas coisas, nos dias de hoje, são muito instáveis, irmãos. Vamos confiar em Deus. Versículo 8. E aqueles que confiam em carros e cavalos, o que vai acontecer com eles? Os que confiam em carros e cavalos, o que acontece com eles? Próximo versículo. Eles se encurvam e caem. Mas nós que confiamos em Deus, então, por favor, que confiamos em Deus, nos levantamos e nos mantemos de pé. Olha,
Você que confia em Deus, você não vai cair. Você que confia em Deus, você vai ficar de pé. E você vai permanecer de pé. E como que termina a oração? Versículo 9, como que termina a oração? O último versículo da oração. Como é que o povo despede o rei, finalmente? Ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos. Mas quando? Então temos que orar. Às vezes a gente, Deus nos responde. Então vamos, orem. O próprio povo entendeu. Responde-nos quando clamarmos. O Senhor dá vitória ao rei. O Senhor dá vitória ao rei. Feche seus olhos. Você é um rei e um sacerdote. Que o Senhor possa dar a vitória nas suas mãos, para todas as batalhas que você vai travar. Que o Senhor possa dar vitória. Colocar a vitória nas suas mãos. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo esta igreja nesta manhã. Declaro, Senhor, todos os caminhos de vitória já traçados pelo Senhor, pelas tuas majestosas mãos, que as tuas mãos que já desenharam um caminho de vitória para os teus filhos aqui. Senhor, que os teus filhos possam ter visão espiritual, revelação de Deus, desses caminhos, ó Deus, criados pelo Senhor, para que eles possam andar em vitória. Senhor, que eles possam confiar no nome do Senhor e que eles possam ir para a batalha, Senhor, confiantes, ó Deus, de que do teu santuário, do teu santo céu, Senhor, do teu santuário sai o socorro, do teu santo céu sai um braço forte, Senhor, quebrando e desbaratando os nossos inimigos e nos dando a vitória, colocando a vitória nas nossas mãos. Que você possa, em nome de Jesus, colocar a sua confiança em Deus, em cada batalha que você tem que travar essa semana, este mês, este ano, que você não ande sozinho, como diz ali o último versículo, Senhor, responde, Senhor, quando nós clamarmos, que você possa clamar a Deus, que você possa colocar todas as situações da sua vida nas mãos de Deus, e que do seu alto céu Ele libere o seu destra de poder, vitoriosamente quebrando toda a obra do diabo, toda a artimanha das trevas, todo ataque do inimigo seja derrotado, destruído na sua vida, que você possa se levantar, ficar de pé e andar como vencedor para a glória de Jesus. Senhor, aleluia. Levanta as suas duas mãos, vamos fazer aqui um tempo, irmãos, nós estamos na presença de Deus e um dos outros. Vamos aproveitar esse momento para que Deus possa elevar a fé do seu coração. Deixa Deus elevar a fé do seu coração. Começa a pensar nas áreas da sua vida. Fala, Deus, eu quero a tua mão nesta área da minha vida. Senhor, pelo meu braço forte, ó Deus, eu tenho tantos limites, ó Deus, para romper essa situação. Isso nos meus braços humanos, mas o forte braço do Senhor, a tua destra vitoriosa, a tua destra poderosa, desbarata os inimigos, quebra as correntes e as cadeias. Deus, o Senhor quebra cadeias, quebra correntes em nome de Jesus. Irmãos, eu declaro nesta manhã que Deus quebra, Deus no mundo espiritual está a quebrar cadeias, toda a resistência do inimigo, todos os demônios que estão se colocar contra a sua vida, contra o seu sucesso, contra a sua vitória, contra a sua caminhada cristã, todo o bloqueio do diabo está rompido, quebrado, desfeito, destruído em nome de Jesus. O Senhor é a sua força, o Senhor é a sua salvação, o poder de Deus está do seu lado, o poder de Deus está consigo, você não está sozinho, você não está sozinho. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso combate da fé, veremos o mal se render enquanto nós o adoramos. As tribulações hão de vir, mas quê? Mas tempos e a ti clamaremos. Vitorioso és, sustens o meu viver. Teu nome é santo.
Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? E que o Senhor te envie socorro. Quem estiver precisar de um socorro nessa manhã, que o Senhor envie socorro lá do santuário para a sua vida. Amém. Só que reforçar 2 avisos. Essa semana, nossos grupos de vida estarão reunidos todos aqui na quarta-feira. Nós teremos aqui um tempo maravilhoso e teremos aqui um convidado surpresa que estará ministrando aqui o louvor para nós. E eu aconselho você que venha, que vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém? Para as outras coisas que iremos fazer aqui. E depois eu pediria aos irmãos da multimédia que deixassem aqui o QR Code com as inscrições do pastor Luciano Subirá, para que os irmãos que não conseguiram captar a imagem aí, possam captar e fazer a inscrição para o evento. E no mais, olha, Deus abençoe a sua vida, que você tenha um restante de domingo e uma semana ricamente abençoada. E às 18 horas nós teremos nossa nova reunião. Se você estiver disponível e quiser vir, estás à vontade. Obrigado, pastor Cides. Obrigado, pastora Kênia.